E para falar mais sobre o assunto, recebemos ao vivo no estúdio a infectologista Franciele Gastaldi. Boa noite, seja bem-vinda novamente ao Informativo. O fim do Zé Gotinha, né? Mas essas campanhas são muito importantes de vacinação, né, Franciele? É muito importante. Então, assim, o Zé Gotinha, ele surgiu realmente em relação à polio, mas ele, como falou no tape, né, ele é um símbolo de todas as vacinações, principalmente em relação ao reforço. E aí é importante a gente manter essa recomendação, né? A substituição da vacina via oral, né, das gotinhas pela vacinação injetável, ela é um avanço sim, porque a vacina injetável, ela não tem risco de desenvolver a polio, ela pode ser aplicada em uma maior quantidade da população, tem menos restrições, só que em contrapartida é importante a gente falar, por exemplo, que com as baixas coberturas vacinais, a injetável ela tem um ponto desfavorável em relação à via oral, porque a via oral tinha um mecanismo de imunização que a gente chamava de imunização de rebanho, né, onde o paciente que ele era imunizado pelas fezes, né, pelo contato das secreções, ele acabava que disseminava no ambiente, né, essa vacinação também. São efeitos indiretos da proteção da poliomielite pela vacinação via oral. Isso não vai acontecer com a injetável. Então, se a gente não manter níveis adequados, né, o risco de voltar a poliomielite, ela é real, como foi pontuado no vídeo. Então, por isso que é esse receio. Ao mesmo tempo que eu tenho uma tecnologia nova que traz menos riscos para o indivíduo, eu tenho um risco maior para a população em geral se eu não atingir os níveis adequados de vacinação. Aí eu estou falando de um risco de retorno dessas doenças que a gente já não vê mais. Por isso a importância de manter a caderneta de vacinações em dia desde o nascimento da criança. Isso. Então, assim, desde o nascimento existe já as vacinações. Então, a criança, ela nasce, ela vai receber já vai receber a BCG, por exemplo, né? E aí, ao longo de toda a sua vida, existe um cartão, né? Existe o básico e para as populações especiais, onde deveria ser seguido. E a partir disso, isso não traz só a prevenção do indivíduo, como dos seus familiares, né? Tanto que é importante, né? Por exemplo, se você tem um familiar doente com uma doença específica, isso muda todo o contexto de vacinação da população que mora com esse indivíduo, né? E pouco se é falado. Então, se você tem, por exemplo, um paciente que faz quimioterapia em casa, né, muda-se toda a programação de vacinação das crianças que têm contato com essa pessoa, com quem cuida dessa pessoa. Existe até recomendações especiais para a gente fazer essas vacinações, pensando como a família num todo, do mesmo jeito que a pessoa imunossuprimida, né, com a imunidade baixa, ela pode transmitir, ela também pode receber a partir do contato dessa população. Então, tudo isso interfere, né? A gente pensa na vacinação, os riscos e benefícios da pessoa em geral e de quem está no seu entorno. E muita gente não sabe dessa questão do entorno, né? Porque a vacina protege não só a pessoa que tomou, mas quem está por volta também, está em volta. Então, assim, é importante. Por exemplo, se eu vacino, por exemplo, eu diminuo o risco de transmissão para quem tem contato comigo, porque eu não vou ficar doente para não transmitir, e se eu porto o vírus ou a bactéria, o que for, eu tenho uma carga menor para ser menos capaz de transmitir. Então, tem dois fatores. Então, é importante. Às vezes eu falo assim, não, mas eu não vou vacinar porque eu não acredito, porque eu não vou ficar doente, eu não tenho problema de saúde, mas você tem contato com alguém que é doente? Porque se você tiver contato com quem é doente, você pode carregar essa doença. E se você se vacinar, você está protegendo o outro. Olha só, uma questão de consciência também. Isso, vacinação é a conscientização individual e coletiva, né? A gente pratica, né, o pensar em si e o pensar no próprio, no outro, né? Exatamente. E nas crianças essa vacinação é super importante também, desde que elas acabaram de nascer e mais para frente, para prevenção de infecções também. Isso, então assim, a maior parte das infecções que são causas até hoje, infelizmente, de óbitos na pediatria, elas são preveníveis. Existem vacinações que previnem doenças diarreicas, por exemplo. Existe criança que infelizmente morre de diarreia hoje em dia. Até hoje a gente tem esses casos. Pneumonias são preveníveis por vacinação, meningites são preveníveis por vacinação, né? Existem vacinações que não conseguem prevenir qualquer infecção, mas previne casos graves, por exemplo. Por que até hoje eu vacino para BCG?
Porque eu vou reduzir o risco da criança ou esse adulto posteriormente ter um quadro de tuberculose grave. Ela vai prevenir totalmente? Infelizmente não. Infelizmente, até hoje, a gente não consegue uma tecnologia para prevenir totalmente. Mas se eu estou falando de um país onde a cada semana tem vários, milhares de casos de diagnóstico de tuberculose, se eu reduzo os riscos de você morrer por isso, já é benéfico. Aí a gente vira e fala assim, mas é uma vacinação só. É uma vacinação que vai te proteger para a vida inteira. Sim. E como proteger também as crianças de infecções além da vacinação dentro de casa? Que criança costuma colocar a mão no chão, colocar na boquinha, pegar brinquedo no chão, colocar na boquinha. Como que funciona essa questão da gente que fala que cria imunização, cria imunidade, mas não é muito bem assim, né? Não é muito bem assim. A gente sabe que tem a fase que a gente chama de fase oral da criança, né? Onde tudo ela vai reconhecer através do paladar. Da boquinha, então, né? Querendo ou não, é esperado que essa criança ela tenha contato com patógenos, né? Pelo contato de ambiente sujo, né? A criança ela não tem a capacidade de entender que tem que lavar a mão antes de colocar na boca. Mas isso não pode ser extrapolado. Por exemplo, vou deixar a criança correr solta porque ela vai criar imunidade. Não é assim. Né? Associada à vacinação, uma boa alimentação para você prevenir doenças que a gente considera evitáveis, obesidade, diabetes, hipertensão, né? Querendo ou não, isso está sendo muito comum na faixa pediátrica. Se eu tiver um hábito de higiene mais adequado, isso também vai prevenir. Existem doenças onde eu não tenho vacinação para prevenir e esses critérios, essas orientações de higienização que vai prevenir. Por exemplo, toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença que a maior parte da população tem contato com criança durante a faixa pediátrica, 2 a cada 10 que vão ter sintomas, e os sintomas podem ser de brandos a graves. A gente não sabe como que o indivíduo vai se portar. E tem o contato com alimentos sujos, o contato com fezes de animais. Então, isso eu consigo prevenir, né? E aí, não é também ser aquela coisa desesperada, onde nem se pode ter contato com nada. Mas existem doenças que eu consigo prevenir com orientações básicas. E isso pode ser aplicado na faixa pediátrica. Sim. E o contato de crianças com animais também? O contato, ele não é proibitório, né? Só que é importante, por exemplo, o animal ser vacinado, o animal estar limpo, né? A criança não tentar prevenir com que a criança ela tenha contato com as fezes, né? Com a urina, né? Porque não é o simples fato de eu excluir a criança do animal e vice-versa, né? Porque isso também faz parte até do desenvolvimento neurocognitivo da criança, Sim. né? Psicossocial. Faz bem também. Faz bem. Mas ter essas recomendações, por exemplo, não deixar a criança naquele ambiente onde o animal evacua, né? E aí tá tudo sujo. Então, manter um ambiente limpo vai proteger até o animal de algumas doenças, da mesma forma que a criança. Então, o raciocínio é igual. E cachorro em cima da cama com criança junto também? Outra polêmica. É sempre polêmica, né? Assim, da parte da infectologia, né, a gente sempre orienta que o animal seja vacinado, seja bem cuidado, né? Lógico que é sempre trocar quando possível, né, de maneira rotineira, as roupas de cama e tudo mais, né? Mas hoje em dia os animais eles são praticamente parte da família, né? Então se torna um pouco difícil fazer essas restrições. E de fato, por exemplo, não há, né, em caso de população geral, um prejuízo muito grande se você tomar as outras precauções. Não é simplesmente deixar o cachorro ou o gato em cima da cama. É você manter um ambiente limpo, manter todas essas recomendações de vacinação, não só para a criança, mas para o animal, né? Ter o banho rotineiro. Então, com isso, você pode manter, né, os dois no mesmo ambiente, tendo, né, todo o seu ambiente familiar, porque querendo ou não, o animal já virou, né, o nosso pititi, né, o nosso filhotinho de casa. Exatamente, é a questão de bom senso. Isso. E como ensinar? É importante também ensinar as crianças essa questão de higiene desde pequenas, para que elas tenham o hábito. Adultas também, e a questão de procurar sempre uma ajuda médica nessa dúvida.
Qual é o sinal que de um início de infecção numa criança, que os pais devem estar atentos, educadores também? Então, febre persistente, formação de ínguas, que é importante a gente falar, que está muito associado mesmo a doenças, né, parasitárias, que a gente fala, né, alterações cutâneas, alterações de pele, isso é importante a gente procurar, porque geralmente estão associadas a doenças agudas, né, que são doenças de evolução mais rápida, não significa mais grave, mas que devem, né, que podem necessitar de um tratamento específico, né. Esses são os sintomas em geral, mas lógico que existem outros. Por exemplo, a criança que está tossindo demais, a criança que para de se alimentar, a criança que fica mais prostrada. Então, depender, né, que a gente brinca, a criança mudou o jeitinho dela, ficou mais quieta, realmente é necessária uma avaliação, né? Porque são sintomas que a gente chama de inespecíficos, mas que pode ser o início de um quadro um pouquinho mais complexo. Tem que ter sempre atenção. Isso. E essa questão de higiene também vale para os adultos que estão ali durante o dia, no carro, pegam um alimento com a mão suja também. É perigoso, né? Tem que passar uma asepsia ali, lavar a mão. Lavar a mão, utilização de álcool para higienização é extremamente importante, né? E como falado anteriormente no vídeo, as crianças, elas aprendem com os exemplos. Então, se for a família demonstra esse exemplo de que tem que lavar a mão antes das refeições, tem que lavar a mão depois que mexer com um animal, tem que lavar a mão depois que se alimenta, né? Tem que lavar a mão depois de usar o banheiro, a criança vai achar isso normal. Então, vai ser instintivo. Então, vai ser muito mais fácil a criança adquirir esses hábitos, né, diante dos exemplos dos mais velhos, do que, por exemplo, uma família que não tem esse hábito e, do nada, ela é forçada a fazer isso por conta de um quadro, né, um quadro clínico, uma internação, tudo mais. É isso mesmo. Então, para encerrar, deixa a sua consideração final sobre esse tema, da importância dessa vacinação, da prevenção de infecção e de outras doenças também. Então, assim, é muito importante, além dessas orientações, como a gente falou, a pandemia do Covid só exemplificou e reforçou que lavagem de mãos é adequado, mas isso sempre existiu. Então, além da lavagem de mãos, é muito importante manter o cartão vacinal atualizado, né? É que nem a gente está falando, não é uma conscientização de si, mas também do outro, né? Então, a gente exerce a nossa cidadania também com a vacinação. É um direito, né? E não deixa de ser, infelizmente, um dever, né? Onde a gente tem que prevenir não só a gente, mas também o nosso próximo. É isso mesmo. E você disse o recado muito bem feito, muito bem dado aqui. Obrigada. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no nosso informativo. Obrigada.